Saudações, senhores! Hoje quero conversar com vocês sobre um tema muito delicado, tão comum ao ponto de ser esquecido pela sutileza de como ele se apresenta. Eu quero falar dos diálogos mentais, aquelas conversas que você tem com você mesmo, em que você começa a sentir na pele as consequências de ter pensado. Aqueles sentimentos que parece que te rebaixam, ou aqueles sentimentos que te colocam em um estado de uma profundidade de sofrimento, de uma inevitável consequência de ter pensado. Você pensou, sofreu. Pensou, doeu. Pensou, se rebaixou. Aqueles pensamentos acelerados que têm uma carga tão grande de sentimento que trazem um mal-estar ao longo de todo o dia. Você simplesmente pensou e ele enraizou, fixou e criou um retrato na sua mente, fica o dia todo. Os diálogos mentais, eu quero que você imagine como um extenso campo. Mas o problema com esse campo é que as plantas não brotam, elas não saem da terra. Esse campo é composto por minas terrestres. Cada passo aparentemente estável tenta te convencer de que o próximo passo será igual. E é aí que a bomba explode. Os diálogos mentais, eles são criados através das repercussões de sentimentos. Você tem um costume, através de disposições suas, através das experiências, em eleger certos sentimentos repetidos. Esses sentimentos vão se desenrolar em cenas que você deseja e cenas que você não deseja. Naquele desejo do manifesto, daquela experiência que você quer ter, ou da aversão àquela experiência. O que você não desejaria de modo algum que acontecesse. E é aí que vem a brincadeira. Você já ouviu alguma vez o ditado, a expressão de que só a dor é real? Porque é mais fácil se esquecer do bom momento, que é aparentemente mais raro, do que esquecer do sofrimento, que é aparentemente inesquecível. Essa diferença que você tem entre que as coisas boas são raras e esquecíveis e que os sofrimentos são perpétuos e memoráveis, não é pela propriedade de cada coisa, de sofrer ou do prazer, mas sim por conta do sentimento que favorece cada um. A felicidade está mais associada, depois da empolgação, da euforia, a um estado de tranquilidade. É a tranquilidade da ordem. Isso é a paz. É o prazer. Enquanto que o sofrimento precisa estar rente à pele. Quanto mais rente à pele for o sentimento, mais fácil de ser replicável, porque atribuímos como real. Agora, os diálogos mentais se desenvolvem através do seu costume de verbalizar no seu dia as situações. Uma conversa simples com qualquer pessoa no seu dia, uma conversa aparentemente inocente, tem o poder de suscitar vários pontos frágeis em você que podem lhe desencadear repetições de sentimentos indesejáveis. Um deles é o ressentimento que eu tratei no vídeo anterior. Mas os diálogos mentais, eles são criados para tentar resolver um sentimento que foi penhorado. É aquela cena que aparentemente você não deseja, mas onde todo o seu ser quer estar. Quer estar para resolver uma pendência. Mas os diálogos mentais, eles não só estão para o ressentimento. Os diálogos mentais estão para a própria disposição em senti-los sem ser por eles fechados. Porque qual que é o problema? Como um indivíduo
ele não consegue relaxar. E a tranquilidade, o relaxamento mental exige disciplina, e somos naturalmente indisciplinados, é desconfortável deixar um sentimento desprazeroso passar. É por ser desprazeroso que, enquanto corre em nossa frente, nós o fisgamos para olhar mais de perto. E o diálogo mental se constitui como uma tentativa da resolução. Você sofre no próprio diálogo através de uma cena que não existe, ou algo que você gostaria de ter dito, e tem a ver com ressentimento, mas não é o caso de hoje. Os diálogos mentais pertencem de modo perpétuo à aceitação dos sentimentos que você distribui para cada área da sua vida. Cada área correspondente tem um sentimento que foi desenvolvido inconscientemente por você, pelo costume de estar ali. E esses sentimentos se enrolam em outros sentimentos, formando elos, para que possam interagir em uma cena qualquer. Então, vamos dar um exemplo. Você acordou mais cedo do que o normal e se pegou frustrado porque gostaria de dormir mais. E se pegando frustrado por gostar de dormir mais, pensando sobre isso, você acaba também percebendo que você não se planejou no dia anterior para ter uma hora suficiente de sono. E você também percebeu que no dia anterior você não parou um minuto sequer, estava resolvendo muitas coisas. E não teve um tempo para você. E aí você percebe que você tem feito as mesmas coisas todos os dias e que por não honrar a sua palavra ou por ter uma certa frouxidão a construir bons hábitos que possam lhe fazer bem, você acaba achando que vai conseguir dormir suficientemente bem aquelas poucas horas de sono. E nisso você começa como um cachorro a correr atrás do próprio rabo, remordendo esse pensamento de que você precisa fazer, mas você é incapaz de fazer. Esse você deve, esse você incapaz, é a fórmula da equação do diálogo mental. Ele funciona numa dialética. E essa dialética começa a reverberar na própria troca entre os sentimentos, por sentimentos opostos, que não são necessariamente excludentes. Você tem um sentimento de alegria somado a um sentimento de frustração, numa mesma cena, numa mesma imagem, numa mesma interação. E o diálogo mental cria em cima o suporte para trabalhar aquilo que você experienciou. E aí você acabou de fazer o famoso nó de Górdio, quase impossível de soltar. É uma alquimia mental. Você precisa entender as propriedades químicas do sentimento para poder fazer uma separação quase a um nível científico ou laboratorial. Mas é aí que está a brincadeira. Os sentimentos, eles só atendem a um senhor. A linguagem que o direciona, para onde ele deve sentir. Se você não possui um vocabulário íntimo personalizável, que nas convivências exteriores você consiga se portar tal como você é quando você está sozinho,
é o que diminui o atrito dessa dupla afetação dos sentimentos opostos, aparentemente opostos. Mas que, como o vocabulário tornou-se profissionalizado, ou por conta da academia, virou um nicho, virou uma área restrita, fechada apenas para aquela expressão, você não consegue encaixar a universalidade da sua fala na diversidade das possibilidades de conhecimento. Então você nunca consegue nomear os sentimentos. Eu não estou falando aqui de falar como você se sente. Eu estou dizendo é que a capacidade verbal adquirida com uma aquisição de cultura literária vai conseguir com que você vá além de nomear o sentimento. Você vai consegui-lo encaixar ele numa cena e contar para você mesmo. Isso é uma habilidade muito difícil de ser conquistada. Os romancistas dos mais diversos tinham essa dificuldade em dar vida à cena. A sua própria mente, quer você queira ou não, a sua imaginação vai criar cenas todos os dias. Então importa que você atire do piloto automático, porque ela está engatando os seus sentimentos de fábrica, vamos colocar assim, que você estabeleceu, enquadrou pelo costume, vai fazer com que você possa tirar esses quadros do lugar e muitas vezes quebrar, jogar fora e colocar outras molduras, outras pinturas fixas. Algo precisa estar fixo, você querendo ou não. Então você deve tomar a iniciativa, a disposição de substituí-los. E é o que se faz através chama da anamnese. Mas eu vou colocar um outro termo. É uma meditação pela confissão. A arte de meditar, não desse modo ensinado, não é místico. Você não vai sentar, fazer uma pose de meditação, fazer um mantra, não é isso. Meditação não é isso. Nem tampouco você vai relaxar para se esquecer dos problemas, não. Você vai até eles com a espada na mão e cortar a cabeça, ou acuá-los para uma extremidade, até que você tenha a capacidade de lidar com eles. Mas é que a capacidade literária, ela vai interagir com esses sentimentos em uma linguagem que eu te diria ela é invisível. Por mais que você muitas vezes possa ter um nível de educação muito alto, considerado pela sociedade, quem sabe você está me assistindo aqui tem 10 formações, você é mestre, é doutor, o que quer que seja, isso não importa. Sentimentos não se intimidam por títulos ou cargos. Sentimentos só acatam ordem de uma autoridade completamente independente. E essa independência, essa liberdade, é o reflexo da liberdade interior. Mas a isso tem um custo de um completo segredo que é, pouco a pouco, revelado, não para os outros, para você mesmo. As mentiras que você contou para você sobre você mesmo. As verdades que você ignorou, imaginando que seria apenas uma receita moral. Ou aquelas verdades que você imaginou que não fossem necessárias ser buscadas para resolver problemas tão simples. Os diálogos mentais, eles constituem, mais do que tudo, um indicativo de onde a sua concentração se estabelece quando você está vulnerável. De que maneira a corrente te leva, em qual direção. Ela revela a sua fragilidade qual é. Se confiantemente e sem preconceitos assistida. As coisas que você ignora por você, de você, muitas vezes se distanciam completamente do que você acha que é a sua personalidade, que quando você as conhece, ou você se sente constrangido ou intimidado, a ponto de querê-las esquecer imediatamente.
Mas os diálogos mentais, eles precisam obedecer a um princípio, ao princípio do pintor. É o ofício do pintor estar sempre criando novos quadros, aperfeiçoando a sua técnica. A pintura há de continuar, independentemente se haja bons pintores ou não, se tem uma boa técnica ou não. Mas o problema é que se você se furtou a evoluir na técnica da pintura mental, os seus diálogos mentais, eles serão apenas uma reprodução desengonçada do que você achou que dava para pintar. Você vê pessoas, mas só consegue desenhar palitinhos. Aqueles desenhos que fazíamos quando crianças. Ou até hoje, para quem não sabe desenhar como eu. Mas os diálogos mentais, eles exigem do proprietário que esteja em diálogo contínuo consigo mesmo. Só que o problema para estar em diálogo contínuo consigo mesmo é que há uma preguiça em se ouvir. Por quê? Há uma certa disposição a não estar em muitos ciclos sociais, porque leva tempo. E esse tempo que exige para o aperfeiçoamento do diálogo íntimo requer um tributo. E esse tributo se chama desconforto. É o desconforto de não conseguir descrever a cena tal como ela aparece. De não conseguir descrever em uma experiência exatamente o que foi contra o que você desejava, ou que favoreceu além do que você queria. Os diálogos mentais, eles são teatros que se apresentam independentemente se você comprou o ingresso. É como se você tivesse a sua cadeira reservada e você está amarrado de mãos e pés. Você tem uma sensação de liberdade, porque durante o dia você pode se esquecer de você mesmo e substituir com outras imagens. Mas quando o espetáculo exterior termina e a cortina fecha e não tem nenhuma cena fora de você sendo apresentada, só resta você, a cadeira do teatro, as cortinas fechadas e o silêncio. E as pessoas tremem e tentam se erguer da cadeira para saírem desse ambiente. Afinal, eu estou aqui sozinho, tudo fechado. Não tem ninguém falando nada. As palavras que vão resolver os diálogos mentais, elas não são entregues a você simplesmente através de uma atitude de querer conhecê-las ou descrevê-las, mas na verdade da atitude de insistir que você não consegue de modo algum se aproximar do que elas dizem. É o conforto com a distância. E por mais engraçado que seja que esse conforto com a distância entre o que está acontecendo, o que você sente, o que você consegue se expressar, é o que nutre e evolui a sua apreensão, a sua capacidade de entender como encurtar a distância. Esse paradoxo entre essa incapacidade sentida e a sua realização é a condição para que o homem possa sujeitar os seus diálogos. E os sentimentos são selvagens. Para domá-los é necessário muita coragem, muita coragem. É uma disciplina, assim como uma atitude diária, um consentimento em que você vai precisar dedicar atenção para isso. E uma das questões que são mais problemáticas quando se trata de diálogos mentais é como evitar de me sentir mal por um pensamento.
O motivo pelo qual um pensamento lhe causa dano é que você, ao sugerir uma situação, a sua consciência só atende. Ela não sabe o que é sim e o que é não. Ela só atende. Sentiu, apareceu. E essa disciplina dos sentimentos está necessariamente ligada às coisas que você teme, assim como às coisas que você deseja. O que precisa ser modificado nos diálogos mentais são os conteúdos do temor. Os conteúdos do temor estão abraçados com aquela sensação, aquela vastidão de desamparo. O temor elege para si os sofrimentos mentais e emocionais. E as suas emoções vão direcionar o seu temor. No fundo, de toda repetição mental, de todo diálogo mental que causa sofrimento, há o temor. E esse temor, ele se constitui através de uma paralisação. Você não consegue reagir ante a sugestão dessas imagens. E sua única opção é acatá-los. Acatá-los porque você se identifica com aquela coisa a tal ponto que ela vira o que você pensa todo dia. E os diálogos mentais são tão mais perigosos quando as palavras que estão circulando não são combatidas criticamente, porque você não consegue pesar as próprias palavras. Você não sabe quais sentimentos despertam cada palavra, cada entonação ou as formas que são ditas. E como, no Brasil, o treinamento para isso é encontrado na literatura, e vou um pouco mais além agora, na poesia, a poesia com a velocidade absurda cria imagens e a sua cauda, a cauda dos sentimentos, começam a te dar uma sensação de como cada palavra pode ser construída ou desconstruída. Qual é a utilidade delas? Elas estão utilizando um disfarce ou estão criando uma imagem poética das coisas? Os diálogos mentais não se constituem apenas de frases e de sentimentos, mas de uma percepção, eu vou colocar assim, por mais que seja na imaginação, de uma percepção audível de como as coisas são ditas. Porque se você as mal interpreta, você estabelece o sentimento errado. E isso é padrão na sociedade brasileira. As pessoas não raciocinam com base num peso correto da palavra para relacionar o sentimento. Há um vácuo no meio. Então, o sentimento é que dita qual palavra vai ser escolhida. Esse é um problema, porque é a completa inversão da ordem. E a inversão da ordem instaura o caos. E o caos, a própria desordem do pensamento. Enquanto que a disciplina, para que você possa entender as estruturas das palavras, ela exige quase uma obrigação, não quase, ela exige uma obrigação de desenvolvimento artístico. E esse desenvolvimento artístico está para que você aguce melhor os sentidos da criação. De que forma você lê as palavras, de que forma você as escuta e de que forma você as pronuncia. Se você conseguir, é aí que vem a parte que ela é extremamente oculta para aqueles que gostam de mistérios. Essa é a parte oculta do diálogo mental. É que a maior parte do diálogo mental é construído através de uma força combativa entre os sentimentos. Existem sentimentos estabelecidos e sentimentos opostos vêm para substituí-los. E se você conseguir fazer isso, isso é uma coisa que você só vai conseguir descobrir com a repetição, com a disposição em combater os sentimentos, com o oposto, que é desanimador, porque você tem um sentimento que ele está emanando, inflamando toda a sua vontade, toda a sua inclinação. E aí você tem um sentimento que chega, um sentimento desconhecido, monótono,
um sentimento que pretende apaziguar esse seu estado de euforia, quer seja uma euforia prazerosa ou uma euforia danosa. Você está absorto em pensamentos. É muito difícil para esse pensamento tranquilo que chega se estabelecer e colocar ordem, porque a porta já foi fechada. Há um monstro com as costas na porta. Você nunca vai conseguir abri-lo. Somente por dentro. Você precisa convencer aquelas pessoas que fecharam a porta de que o sentimento que está sendo estabelecido, cultuado naquele local, ele não é tão aprazível. Por quê? Porque a consequência daquele sentimento é um sentimento muito pior de dano. É um diálogo de sentimentos. Então você precisa ter uma força, uma capacidade de pesar as palavras. Muitos em diálogos mentais vão colocar você para meditar, para escrever, para pensar de alguma forma mais orientada, de acordo com alguma cadência ou alguma teoria que ajude a silenciar. Mas o problema é que, se esta importunação não para de bater a porta, não adianta você ficar dentro da casa imaginando que essas pessoas vão embora. Elas não são testemunhas de Jeová. Então, vocês pegaram a referência. Elas vão continuar batendo e batendo. Elas não se cansam. O que você precisa é abrir e, através de uma lógica interna combativa, você amedrontar esses sentimentos, mostrando a sua ineficácia com sentimentos maiores. E aí você precisa muito bem entender o porquê que você sente como você sente. Quais são as raízes disso? E isso é um trabalho gigantesco. Mas os diálogos mentais são cenas exibidas, seja pela boa vontade, seja por aquele que não deseja que seja exibido. Não há querer. É uma força autônoma da própria natureza. Ela gere a si mesma. Ela fabrica a sua própria matéria-prima e pune quem tenta ocultá-la, quem tenta silenciá-la. Então é pior ainda as pessoas que tentam, através de diálogos mentais, se distraírem com ações exteriores, se distraírem fazendo coisas para se esquecerem de pensar ou esquecerem os seus diálogos interiores. Mas o problema de tudo é que os diálogos íntimos, os diálogos mentais, eles vêm disfarçados de uma cena que é convincente. E ela é convincente porque ela diz respeito, no fundo, ao que você quer. Só que esse seu querer, através de uma consciência que quer o próprio bem, do seu proprietário, é resistida. Porque por mais que você o queira, na sua parte consciente, lúcida, você sabe que não é bom para você. E você tem sofrido. É como você se esquecer de fazer algo e depois começar a cobrar-se. E cobrando-se ao longo do dia, vai revirando outras vezes, outras falhas que você esqueceu de fazer alguma coisa. E nisto foi construído um funil que tem uma lupa que aumenta cada vez mais as suas falhas. E esse funil não tem fim. Você pode cair, cair, cair para sempre. E quanto mais afundado nesses sentimentos, é muito difícil de voltar. E você pode levar semanas preso em um único sentimento. Só que esses mesmos diálogos mentais são destruídos, ou melhor dizendo, refeitos, quando você introduz outros diálogos mentais. Você precisa que alguém pense por você, se você ainda não é capaz de orquestrar a sua melodia interior. Mas como é que eu faço isso? Lendo
todos os romancistas, os bons romancistas. Você vai ver de que modo os personagens trabalham os dilemas íntimos e de acordo com quais sentimentos. Claro que alguns personagens, eles fazem parte da tragédia, outros fazem um caminho heróico. Mas o que é bom nos romances? É o Bildungsroman, um romance de formação. Por exemplo, você lê Os Anos de Aprendizado de Wilhelm Meister, que é de Goethe. Ou você lê o romance A Morte de Virgílio, de Hermann Broch. Você vai perceber o personagem se degladiando internamente e tentando resolver alguns problemas. E é uma combatividade de sentimentos e de expressões e de palavras que você vai vendo de que forma ele vai construindo aquilo. E você aprende a fazer em você. Só que, claro, aquilo exige uma atenção detida. Uma atenção que nada pode lhe tirar dali. E com essas habilidades conquistadas, você está percebendo até aqui o quão difícil é simplesmente para estabelecer o que é esses diálogos mentais. Se alguém quiser apresentar para você que diálogos mentais são isso, isso e isso, e caracterizar em uma ou duas coisas e fechar o assunto, pode considerar que é um charlatão, é um falsário, não sabe do que está fazendo. Porque os diálogos mentais são de uma complexidade que fazem emudecer quem tenta descrever um passo a passo. Por isso, não acredite nisso. Os diálogos mentais são resolvidos com a própria apresentação desses diálogos. Você precisa buscar diálogos maiores do que esses, estão nos romances, para que você, absorvendo esse conteúdo, você possa retornar para os seus diálogos interiores e, a partir daí, começar a dar peso a cada coisa. Você vai ter um poder bélico maior para subjugar, submeter essa nação revoltada, que seriam esses sentimentos que querem proclamar a sua independência, independentemente do seu dono concordar com isso. Então essas são as únicas armas que você pode adquirir para recuperar a sua força interior, a sua liberdade mental e a capacidade de escolher o que você vai pensar no dia. Ou se não consegue escolher o que vai pensar no momento inicial, o que é que você vai permitir que preencha e que ocupe os territórios do sentimento. Porque no momento em que algo exterior vem e ocupa o território do sentimento, este sentimento se apresenta como Senhor soberano, coloca o seu trono e rege os seus súditos. Você tem poder acima do próprio rei. Você governa o rei. E é isso que não é muito falado, porque está em um mar confuso, é uma névoa muito densa, que as pessoas não conseguem perfurar. É necessária uma paciência austera, sem a qual você nunca vai conseguir resolver nenhum enigma mental, vamos colocar. O diálogo mental é como o enigma da pirâmide. Decifra-me ou devoro-te. Você só tem uma única escolha: subjugar, vencer ou ser escravizado. É isso, senhores.